Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira, nós queremos abrir o coração para a experiência da graça de Deus. Abrir o coração para a palavra do Senhor. Deixar-nos tocar pela presença de Jesus. Cristo quer entrar em nosso coração, em nossa alma, em todo o nosso ser, fazer nova todas as coisas. Deixe-se transformar, deixe-se tocar. Deixe que a graça de Deus te alcance no dia de hoje. Nesse dia em que nós celebramos, a igreja celebra São Lourenço, diácono, mártir. Queremos pedir também a sua intercessão. Vamos ouvir a palavra de Deus? Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como eu dizia, São Lourenço, diácono, podemos fazer uma ligação com este evangelho, essa parte do grão de trigo. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica só um grão, mas se morre, produz muito fruto. Jesus não está falando simplesmente de morrer fisicamente, ele está falando de uma lógica completamente diferente da lógica do mundo. Para dar fruto, é preciso morrer. Para servir, é preciso deixar de viver para si. Para encontrar a vida, é preciso entregá-la. São Lourenço compreendeu muito bem isso. Ele não foi simplesmente um homem que morreu como mártir. Ele foi um diácono que viveu como grão de trigo. Jesus utiliza uma imagem muito simples. O grão precisa ser colocado na terra. Quem já trabalhou na agricultura vai entender melhor ainda. E quando ele entra na terra, aparentemente tudo terminou. Ele desaparece, não se vê mais, parece que morreu. Mas justamente ali começa o processo da fecundidade. É uma das grandes contradições do Evangelho. Aquilo que parece perda pode ser o começo de uma grande fecundidade. O mundo diz: preserve-se, e Jesus diz: entregue-se. Enquanto o mundo diz: preserve-se, Jesus diz: entregue-se. Quem quiser me servir, siga-me. Quem perde a sua vida por causa de mim, encontrará a verdadeira vida. São Lourenço foi diácono da Igreja de Roma, colaborador do Papa Sisto II. Quando aconteceu a perseguição, Lourenço foi preso. Segundo a tradição, o imperador exigiu que ele entregasse os tesouros da igreja. Lourenço apresentou aquilo que considerava o verdadeiro tesouro, os pobres. Essa tradição é muito bonita porque revela a compreensão que ele tinha do diaconato. O diácono não é simplesmente aquele que exerce uma função litúrgica. O diácono é aquele que se coloca a serviço de Cristo, presente nos irmãos. São Lourenço entendeu: o tesouro da igreja não está simplesmente no ouro. O tesouro da igreja está em Cristo e nos pobres de Cristo. O tesouro da igreja não está simplesmente no ouro, mas nos pobres de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele não teve medo de perder os bens terrenos, porque havia encontrado
o verdadeiro tesouro. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Jesus não está dizendo que é para você se aniquilar. Jesus não está dizendo que é para você viver se negando. Não, está falando do apego a si mesmo. Quem se apega demais em si não está aberto a ajudar o próximo. Sempre é a minha vontade, o meu projeto, a minha imagem, o meu reconhecimento, o meu conforto, a minha opinião, o meu espaço, o meu sucesso. Mas o cristianismo começa quando eu deixo de ocupar o centro e Cristo passa a ocupar o centro. São Paulo, em Gálatas 2:20, já dizia: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Será que eu teria essa disposição no coração para falar essas palavras? Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É Cristo que age em minha vida. É Cristo que me direciona. É Cristo que me leva para os caminhos seguros. E isso tudo é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos tira do fechamento em nós mesmos e nos conduz à entrega. O Espírito Santo nos faz compreender: minha vida não é propriedade minha, é dom de Deus. Quando o Espírito Santo entra verdadeiramente em uma pessoa, acontece uma transformação. Ela começa a perguntar menos o que eu ganho e mais a quem eu posso servir. Pergunta menos quem vai reconhecer meu trabalho e mais que Jesus seja glorificado. Pergunta menos o que fizeram por mim, o que eu posso fazer pelo outro. Isso é maturidade cristã. Santo Agostinho, ele dizia: o coração humano permanece inquieto enquanto procura sua realização fora de Deus. Por isso que a conversão não significa apenas abandonar determinados pecados. Conversão significa mudar o centro da existência. É colocar Deus no centro. É deixar com que Ele seja o centro da sua caminhada. Quem encontra Cristo começa a servir. Então, que hoje, irmãos e irmãs, nesta reflexão, celebrando a vida de São Lourenço, nós possamos trazer para a nossa vida: será que eu estou me doando? Será que eu estou amando a Deus? Estou morrendo para que Cristo cresça em mim, para que Ele tome conta de todas as áreas da minha vida, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, todo o meu ser? Peçamos ao Senhor a graça, peçamos ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e mata em mim tudo aquilo que impede Cristo de viver em mim. O orgulho, a vaidade, a necessidade de aparecer, o ressentimento, o egoísmo, a preguiça espiritual, a necessidade de ser reconhecido, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus e faz nascer a humildade, a caridade, a coragem, a disponibilidade, pureza de intenção e espírito de serviço. Que Deus abençoe nosso dia, Deus abençoe a nossa segunda-feira. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.